Olá, o meu nome é Luísa Baroni e eu separei alguns trechos de aula do Baroni Educar que falam sobre temas importantes, relevantes, que muita gente tem curiosidade e tem dificuldade de entender também. Então, como nossas aulas online, elas são ao vivo em tempo real, então mantém toda aquela qualidade realmente da presencial, da sala de aula, eu tô separando esses trechos aqui. É uma playlist, então tem várias partes. Preste atenção para acompanhar tudo direitinho e vamos lá pro vídeo. A criança, então, eh, descobre, né, ela descobre que ela vai ser homem, vai ser mulher, então tem que anular a mãe ou anular o pai para poder crescer. Isso gera muita dor. Por quê? Porque ela tem um desejo inconsciente de se tornar a mãe, de se tornar o pai, mas ela ama o pai e ama a mãe. Ela não quer anular essa pessoa, ela quer essa pessoa na vida dela. Ela quer que o pai continue sendo o pai dela, mas ao mesmo tempo ela quer virar pai. Então, isso gera um grande conflito emocional, uma dor emocional. E aí, por conta disso, ela se sente, ela desenvolve um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo psicológico. A gente desenvolve vários ao longo da nossa vida, mas esse é o mais importante da gente desenvolver bem desenvolvido, que é que a gente chama de sublimação, que é direcionar uma energia, um desejo, uma libido, no caso aí, a libido do complexo de Édipo, né, para uma outra coisa que não gere dor. Isso aí acontece, né, entre 6 e 7 anos, quando acaba a fase fálica, que a gente pode dizer que a fase de latência ela é uma continuação até de alguma forma da fase fálica, porque ela é uma. A criança ainda está vivendo aquilo, só que está redirecionado. Ela 5, 6 anos, 6, 7 anos coincide com o início da escola. O aprendizado mais formal, mais cobrança, né? Prova, nota. Então, geralmente, a criança direciona isso para a vida social e intelectual. Então, é uma fase que ela aprende muito, aprende academicamente mesmo, uma fase que a criança tem uma capacidade de aprendizado assim absurda, porque ela tem muita energia, que é essa energia do complexo de Édipo, que ela direcionou para esse lugar, né? E é também a fase que a criança começa a direcionar mais para o mundo externo. Então, ela começa a fazer amizade. Criança pequena, menorzinha, tem amiguinho? Tem, mas é uma amizade frouxa, assim, aquela amizade que é amigo agora. Se nunca mais vê amanhã, nem lembra mais, né? Com 6, 7 anos a criança começa, e aí isso vai ficar mais intenso até os 10 anos, 9, 10, quando acaba a fase de latência. A criança ela começa a fazer vínculo mesmo, sabe? Ela começa a fazer amizade, falando é minha melhor amiga, ficar triste pelo colega. Eu não posso perder o aniversário da fulana porque eu gosto muito dela. Ele começa a desenvolver relações sociais muito mais muito mais relevantes, né? Muito mais importantes para ela, porque até então importante era a família, a núcleo familiar. Agora as pessoas externas começam a ter relevância, a família ainda é mais relevante, mas começa a ganhar relevância esse mundo externo, né? Externo à família. E a fase de latência por quê? Porque o complexo de Édipo está latente, né? Ele está redirecionado, mas a energia dele ainda existe, só não está voltado para a anulação do pai ou da mãe. Quem não sublima bem, ou seja, quem não consegue fazer esse direcionamento bem, ele tem vários problemas de dificuldade de relacionamento, desenvolvimento social, né? Pessoas podem ter muita dificuldade de se relacionar com o outro, de lidar com regras sociais, né? E quando que isso acontece? Geralmente acontece, né? O mal desenvolvimento da fase latente geralmente acontece porque essa criança, o complexo de Édipo dela, a fase fálica dela, não está bem desenvolvida. Isso normalmente acontece pela ausência da figura materna ou paterna, tá? E preste atenção quando eu falo ausência da figura. Figura não necessariamente é o pai ou a mãe biológicos, tá? Então, às vezes, a figura materna da criança é a avó. A figura paterna da criança é um tio, tá?
A figura materna representa cuidado, tá? E carinho, né? O afeto. Enquanto a figura paterna representa segurança e regra. Basicamente, a mãe é a proteção e o cuidado do mundo interior, né? Dos suas emoções, do que das coisas que você precisa, do alimento. E o pai, ele é aquele que traz do mundo exterior. Então, ele protege você de um bandido ou até de uma coisa, né, fantasiosa, como da bruxa, da cuca, né? Essa criança tem medo de monstro do armário, mas o pai ele vai te proteger daquelas coisas que vêm de fora, né? E vai trazer as regras também, né? O que pode ou não pode no mundo lá fora. Então, você tem essas duas figuras. E aí, né, a ausência da figura. A figura não necessariamente é o pai e mãe biológico. Então, às vezes, a criança, por exemplo, é criada pela mãe e pela avó. Eu tenho uma cliente adulta, sim. Ela foi criada pela mãe e pela avó. A mãe sempre trabalhou e a avó ficava com ela. A avó é a figura materna, não é a mãe. E a mãe é a figura paterna. Porque é a mãe que trazia essa segurança de fora, a mãe que trazia essa regra. A mãe fazia um papel do pai, né? Mas a mãe, fazendo o papel do pai, ela não era uma figura masculina, mas ela era uma figura do pai. Ou seja, como ela era uma menina e ela tinha uma representação feminina, ela conseguiu passar bem pela fase fálica. Se ela fosse um menino, ela teria a representação mãe e representação pai, mas não teria figura masculina para substituir. E ele poderia ter um problema na fase fálica, né? E não desenvolver bem a fase de latência. Um exemplo muito comum, pessoas que foram criadas sem figuras masculinas. Às vezes o pai largou, é criado só pela mãe mesmo, ou nesse caso pela mãe e pela avó, mas ninguém representa, né, essa figura masculina. Ou é um pai abusivo. Eu não tenho problema em substituir alguém ou que não existe, que é ausente, que não faz parte da minha vida, ou alguém que é ruim. Se eu odeio meu pai, porque meu pai bate, meu pai é agressivo, eu não tenho dor ao querer substituí-lo. Então eu não sinto a necessidade de redirecionar essa minha energia libidinal. Se eu não aprendo a redirecionar minha energia libidinal, eu sou uma pessoa que eu não desenvolvo essa capacidade, né? Esse mecanismo. E aí, lá na frente, talvez, com uma menina que eu gosto me rejeite, eu não aceito, eu não consigo passar para outra, colocar aquela energia em outro lugar. Eu posso criar uma obsessão dela, por exemplo, tá? Então, são pessoas que geralmente, quando tem essa ausência, elas podem virar pessoas obsessivas, compulsivas, tá? E ter muita dificuldade de lidar com rejeição. Porque elas não tiveram que redirecionar a energia dela na fase onde ela deveria ter aprendido a fazer isso. E aí, gostou? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E lembre de assistir todos os vídeos da playlist. E também acessar o site barõedocar.com.br para ter mais informações sobre os cursos. Até lá, tchau!